Oi, gente! Eu sou a professora Kelly de Matemática. Hoje eu trouxe para compartilhar com vocês a segunda parte da nossa aula de critérios de divisibilidade. Saber se um número é ou não divisível pelo outro sem precisar fazer a conta de divisão. Como eu falei no último vídeo, esse conteúdo ele é importante para qualquer estudante, seja ele do ensino fundamental, do ensino médio, ou está se preparando para o Enem, ou está se preparando para algum concurso que tenha matemática, né, nas provas, porque ele facilita a resolução para não perder tempo dividindo quando tu sabe que não vai dar exata conta. Então aproveita que eu tenho certeza que esse conhecimento vai ser útil para ti. Dá uma olhada. Ah, e se tu ainda não assistiu o primeiro vídeo, assiste que ele é importante. Eu vou deixar um link aqui no box de informações. Ok, nessa continuação, a gente vai ver divisibilidade por 6. Como é que eu sei, sem precisar fazer a conta de divisão, se o número é divisível por 6 ou se ele não é divisível por 6? A gente tem que analisar duas coisas. Se ele for divisível por 2, portanto precisa ser par, né? E se ele é divisível por 3 também. Aí a regrinha do 3 indica que eu tenho que somar os algarismos. Estão lembrados do outro vídeo? Então, vamos analisar agora nos exemplos que vocês vão entender super bem. Nesse primeiro exemplo, eu tenho o número 570 e a gente vai analisar se ele é divisível por 6 sem fazer a conta de divisão. E isso é o mais legal, né? Primeira coisa, eu vou analisar se ele é divisível por 2 e depois eu vou analisar se ele é divisível por 3, porque se ele for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, ele será por 6. Essa é a regrinha do 6, certo? Então, ele é par. Se ele é par, ele é divisível por 2. Lembra que só os números pares são divisíveis por 2? Do outro vídeo? E agora a gente analisa se ele é divisível por 3. A regra do 3 diz que eu tenho que somar os algarismos do 570. 5 mais 7 mais 0 dá 12. 12 é divisível por 3? Claro que é, né? 3 vezes 4 é 12. Então, o 12 é divisível por 3 e é por 4 também. Por esse motivo, o 570 é divisível por 3. Mas a nossa preocupação aqui é se ele é por 6. Ele é por 6. Por que eu digo isso? Porque 570 é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, ele é divisível por 6. Boa essa regra, né? Agora um segundo exemplo. 1874. Será que ele é divisível por 6? Vamos analisar de novo. Se ele for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, vai ser por 6. Bom, a gente já viu que ele é par, né? Termina em 4. Se ele é par, ele é divisível por 2. Agora vamos analisar se ele é divisível pelo 3. Vamos somar os algarismos do 1874. A soma dá 1 mais 8 mais 7 mais 4 dá 20. 20 não é divisível por 3. Se a gente fizer 3 vezes 6, dá 18. 3 vezes 7 dá 21. Então passou. Por isso 20 não é divisível por 3. Por isso 1874 também não é divisível por 3. Ora, ele não vai ser por 6. Por que motivo? Ele é divisível somente por 2. Se ele fosse divisível por 2 e por 3, ele seria divisível por 6. Mas como ele é divisível somente por 2 e não por 3, ele também não é por 6. Uma pena, né? Agora a gente vai ver a divisibilidade por 8. A divisibilidade por 8, ela não é tão simpática assim como a divisibilidade por 2, por 3, por 5. A do 2 e a do 5 são as melhores, né? A do 6 também é boazinha. Mas essa divisibilidade, ela é parecida com a do 4. Lembra do 4? Do outro vídeo? Vamos ver essa por 8, então. Um número vai ser divisível por 8 quando ele terminar em 0, 0, 0, ou os três últimos algarismos formarem um número divisível por 8. Vamos ver nos exemplos que vai ficar bem claro o negócio. O primeiro exemplo, eu trouxe o 3.000, e a gente vai analisar se 3.000 é divisível por 8. A regrinha diz que eu tenho que ver os três últimos algarismos. Sendo 000, ele é divisível por 8. Certo? Então, 3.000 é divisível por 8. Todos os números que terminarem em 000 serão divisíveis por 8. Ok? Vamos ver o segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, eu trouxe 1112.
Será que ele é divisível por 8? A regra diz que eu tenho que analisar os 3 últimos algarismos. 112 são os 3 últimos algarismos. Poxa, mas aí tu vai olhar na tabuada do 8, não vai a 112, né? Termina no 80, que é 8 vezes 10, né? Ninguém faz a tabuada do 8 tão comprida assim. E é por isso que eu disse que ela não é tão simpática assim, porque daí a gente tem que pegar os 3 últimos algarismos e dividir por 8. Tu vai ter que fazer uma divisão, né? E aí a gente vai pegar o 11 para dividir por 8, que vai ter que ser 1, porque 2 vezes 8 é 16, passa de 11. 1 vezes 8 dá 8, né? Tu vai diminuir, sobra 3, baixa o 2, 32 dividido por 8 dá 4, 4 vezes 8 dá 32, que sobra 0. Então, se a conta deu exata, é porque esse número é divisível por 8. Não só o 112, mas o 1112 é divisível por 8. Fica meio, né, na contramão, porque tu vai ter que fazer uma continha, mas às vezes o número é muito grande. Sei lá, tem 6 dígitos, né? É 1 milhão e tanto. É mais fácil tu dividir os 3 últimos algarismos por 8 do que dividir o número todo, né? Mas aí vai do gosto, se tu quiser utilizar essa regra ou não, porque essas regrinhas são só para diminuir o nosso trabalho, né, em relação aos problemas de matemática, etc. Certo? Vamos ver mais um pouquinho. Agora o nosso assunto é divisibilidade por 9. Muito bem. A divisibilidade por 9 também é bem facinha. Ela é muito parecida com a do 3. A gente tem que somar os algarismos para ver se a soma dá um número divisível por 9. Olha só o primeiro exemplo. 5.670. Será que ele é divisível por 9? Eu vou aplicar a regrinha do 9, que é parecida com a do 3. Eu vou somar os algarismos 5 mais 6 mais 7 mais 0. E isso dá 18. 18 é divisível por 9? Sim, 2 vezes 9 é 18, né? Então, 5.670 é divisível por 9, porque a soma dos seus algarismos dá 18, que é divisível por 9. Certo? Vamos ver outro exemplo. Vamos ver o segundo exemplo, então? 979. Será que ele é divisível por 9? Aí a gente olha, tem 2 algarismos 9. Tem que ser, né? Só que não é bem assim, não vamos se animar de véspera. Vamos aplicar a regrinha. 9 mais 7 mais 9. Será que é divisível por 9? Somou, deu 25. Bah, 25 não é divisível por 9. O que tu faz? 9 vezes 2, 18. 9 vezes 3, 27. Passou do 25. Então, lamento informar, mas 979 não é divisível por 9, porque a soma dos seus algarismos deu 25, que não é divisível por 9. Certo? Agora a gente vai para divisibilidade por 10. Essa é perfeita, é maravilhosa. Quando é que um número é divisível por 10? Toda vez que ele terminar em 0. Pode terminar em 2 zeros, 3 zeros, 4 zeros, mas se o último algarismo for 0, já é o suficiente para ele ser divisível por 10. Maravilhoso, né? Olha só os exemplos. Nesse primeiro exemplo, eu tenho 730 divisível por 10. Será que ele é divisível por 10? Será que é? Olha ali, termina em 0. Se termina em 0, é divisível por 10. Simpático, né? Ótimo, vamos ver o segundo exemplo. Esse aí é o número 10.005. Pô, tem 3 algarismos 0 ali. Será que ele é divisível por 10? A regra diz que a gente tem que analisar o último, e o último algarismo é 5. Para ser divisível por 10, ele tem que terminar em 0. Portanto, não é divisível por 10, porque não termina em 0. Uma pena, né? Essa regra é muito parecida com a do 5. Dá uma olhadinha no outro vídeo, que tu vai ter lembrado da regrinha do 5. Ok? E aí? Tu viu que eu não coloquei nessa aula as regras de divisibilidade do 7? Eu vou fazer um vídeo separado das regras do 7 e do 11, porque elas são regras parecidas, então é interessante a gente deixar separadinho. Existe regra de divisibilidade para todos os números, se a gente quiser.
Só que geralmente a gente não estuda no colégio, na sala de aula. Mas se tu quiser, eu posso fazer vídeo sobre outras regras de divisibilidade. Aí tu coloca aqui nos comentários que eu faço, tá? E se tiver outra matéria, outro conteúdo de matemática que tu queira aprender, coloca nos comentários que eu vou ter o prazer em te ajudar, tá bom? É por isso que eu sou professora. Então é isso. Um abraço e até a próxima.